É um universo muito maior, né? Principalmente pela exploração do homem. Haja vista que esses 2 terços de água que há no nosso planeta, né, com 1 terço de porção da terra seca, habitada, o mar também, os oceanos também são habitados. Existem criaturas que nós nem conhecemos, onde a ciência ainda não alcançou, e mundos dentro dessa grandeza oceânica em que o homem ainda não chegou, ainda não explorou. Diante dessa comparação desses 2 mundos, o homem ainda continua sendo o centro de todo esse planeta. O homem é o protagonista da sua história, e nesse mundo visível aqui que nós temos, ele é o ator principal. O que isso tem a ver com a minha proposta de reflexão dos 2 mundos? Que ambos os mundos têm o seu início, têm o seu começo, têm o seu nascimento, tanto na arquitetura, permeio muitas histórias de construção de toda essa realidade. Nós chegamos hoje a esses arranha-céus, nós chegamos hoje até a tecnologia por conta das habilidades humanas desenvolvidas, aprimoradas, repetidas vezes. Chegamos a esse estado de coisas extraordinárias. Porque o nascimento justamente é isso, há um início, uma história para que chegasse até o nascimento. E o que esse nascimento, na verdade, acontece, ele acontece para marcar o início de tudo. Então, todo o início das coisas estão relacionadas ao nascimento. E o Natal representa isso, representa o nascimento de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova perspectiva para o homem. Jesus vai falar com Nicodemos e ele vai chamar a marca principal do relacionamento humano para com Deus de novo nascimento. Lá no início, quando criou Deus os céus e a terra, como diz a palavra no Gênesis, no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. A obra da criação, que tem o seu início, vai iniciar-se com o nascimento do protagonismo humano e vai fechar com o protagonismo também do homem Jesus. Tentarei contar para você essa história. Então, criou Deus o jardim, plantou o jardim no Éden, colocou Adão e Eva no Éden, no que a Bíblia chama de paraíso. E nesse paraíso, Adão e Eva chegou a um estado em que eles não queriam mais essa dependência divina. E eles fizeram uma escolha, fizeram uma escolha ao aceitar a vida independente de Deus e a caminhar nessa direção. E aí o homem é expulso do paraíso, como nós sabemos, até que chega um momento em que a população enche a terra, a região da Mesopotâmia, onde está lá o Iraque principalmente. E naquela região onde está o Jardim do Éden, vou tentar mostrar uma ilha pequenininha atrás de mim, povoa-se todo aquele ambiente, toda aquela região, e chega um momento da história em que Deus olha para a humanidade e fala: eu não criei o homem para isso. Mas mesmo assim Deus encontra no meio dos humanos, ele encontra um homem fiel, chamado Noé. E esse homem fiel, Deus tem um propósito através dele de salvar a ele
e a toda a sua família, né? E ele então começa uma saga de 120 anos de construção da arca. Aí vem o dilúvio, Noé se salva, né? Se salva Noé, salva os seus filhos, suas noras, e a terra novamente povoada, né? Depois do dilúvio, que acaba-se tudo, destrói-se tudo, né? Esse mundo sofre uma transformação enorme através do dilúvio, tanto geograficamente, né? Porque abala as estruturas da terra, né? E aí forma-se então, através de Noé, uma proposta divina, né? E essa proposta divina, ela vai traçando uma linha por meio da descendência de Noé, que é um dos seus filhos, né? Um dos filhos de Noé, né? Chamado Sem. E aí a nação de Israel vai surgir a partir de Sem, né? Abraão entra na história, né? Tem uma importância histórica tremenda para essa civilização. Tem seu filho Isaac, Jacó, aí José, eles vão parar no Egito, né? Civilização poderosíssima da época, né? E ali, 490 anos, eles se estabelecem no Egito e levanta-se um príncipe do Egito, judeu, né? Nascido de uma judia, se torna um homem poderoso, e Moisés acaba sendo o libertador desse povo, que vai para a terra prometida, né? Chegando na terra prometida, Josué, que era o homem braço direito de Moisés, conquista a terra, né? E ao conquistar a terra, a nação se estabelece ali, né? Estabelecido primeiro juízes, depois vem reis, e esses reis governam o povo por um grande tempo. Aí acaba-se a era dos reis, e aí entra a era do cativeiro, onde a história caminha, né, por séculos, até chegar ali no Império Romano, e próximo a Jerusalém, né, na Judéia. Então, o plano divino, o plano de Deus, prometido a Adão, prometido a Eva, o plano de Deus se cumpre milhares de anos depois, quando numa manjedoura em Belém nasce o Salvador do mundo. A expressão de Salvador do mundo é justamente desse nascimento de um novo mundo, de uma nova época, de uma nova era, de uma nova realidade. Jesus nasce, vive no meio dos homens, e aos 30 anos de idade ele assume o seu protagonismo, a proposta pela qual ele havia nascido, cumpre o seu propósito, e aí diz a palavra que ele acaba sendo morto, crucificado. E o que nos chama a atenção agora, que é aquilo que pauta a nossa fé, é o que acontece depois da morte, né? Agora um renascimento. Então Natal não é só lembrar do nascimento, da construção histórica, mas é também lembrar do renascimento. Aquele que não nascer de novo, só é possível nascer de novo por meio daquele que renasceu, ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Tenha um Feliz Natal, um final de ano abençoado e um 2021 totalmente diferente desse, né? Um ano novo, com uma nova história para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Shalom!